Olá! Hoje então a gente vai conversar sobre dois livros sensacionais. Um deles é As Boas Mulheres da China, da Xin Ran, e o outro é Terra Vermelha, Rio Amarelo, do An Zhang. Eu decidi falar sobre esses dois livros especificamente juntos porque deu que, ao acaso, na minha vida, eu comprei esse livro, li ele no mesmo dia, aliás, e depois, quando eu fui ler esse, que eu já tinha na minha estante, já tinha comprado, percebi que eles se completam e que tudo fazia sentido de uma forma simplificada. Esse livro conta, então, a história do An Zhang, que ele mesmo que escreveu, fez todas as ilustrações. No início do livro, ele conta pra gente que ele não sabe escrever, ele não tem esse dom que o pai dele tinha. O pai dele era um escritor muito famoso na China, só que ele não tinha esse mesmo dom. Ele não conseguia tirar notas boas nas redações. Então, lendo esse livro, a gente entende que o forte dele mesmo são as ilustrações, são as gravuras, são as pinturas que ele deixou nesse livro. E esse livro vai nos contar a história do An Zhang naquele período da Revolução Cultural, mais ali pela adolescência dele. E a gente consegue tirar muito bem dessa história todo o comportamento e a mentalidade que foi mudando, assim, e foi influenciando cada uma das pessoas naquele país. O An Zhang, no início da história, ele se sente muito bem com a família, ele gosta muito do pai, muito da mãe. Ele é uma pessoa bem natural, não tem ninguém que incomoda com ele, nem ele incomoda ninguém. E aí, quando chegou a Revolução Cultural, tudo mudou, assim. E por algum motivo ele achava que ia se dar muito bem nesse período, porque ele achava que o pai dele era muito revolucionário e a mãe dela também. Acabou que não foi esse o foco. Qualquer ligação que tu tivesse qualquer ligação que tu tivesse que fosse contra a China, que eles pudessem ligar contra a China, contra o teu patriotismo chinês, eles já te tentavam te colocar num patamar abaixo, como se tivesse superiores e inferiores. Então, os superiores é aquelas pessoas super patriotas, revolucionárias, que estavam lá para mudar a China de uma forma geral, comunista até então, e então a gente tem toda a trajetória do An Zhang nesse período, na escola, o que ele teve que enfrentar, onde ele perdeu o pai, né? O pai foi preso e ele não sabia nem porquê. E é tudo tão delicado, é tudo com pinturas tão bonitas. É um livro, assim, encantador. E como ele é bem fininho, bem pequenininho, assim, dá pra ser lido em um dia bem rapidinho. E daí tu fica querendo saber mais, com um gostinho, assim, de quero mais, quero aprender mais sobre isso. Esse aqui é um carimbo que ele mesmo desenhou. No final do livro a gente tem um panorama mais abrangente sobre o que foi a Revolução Cultural, o que exatamente aconteceu. Tem algumas fotos, um ar mais realista e ao mesmo tempo mais pesado também, claro. É de uma forma até simplificada, eu diria. E eu comprei esse livro assim mais por ter achado um título interessante, uma capa muito bonita. Aí quando eu fui pegar ele lá na loja, ele era tão fininho, tão grande, tão diferente, que, nossa, deu vontade de ler ele na hora, assim. E aí depois que eu li ele, eu fiquei com um gostinho de quero mais. E eu já tinha, então, esse aqui na minha estante. E, na verdade, eu tinha outra edição, era aquela edição de bolso, da companhia de bolso. Só que eu acabei dando ela de presente e fiquei com essa aqui, que eu acho uma edição muito mais bonita. Ela tem orelha, ela tem umas gravuras aqui. Mas a outra edição, ela estava melhor revisada. E essa aqui eu encontrei alguns erros bem estranhos, assim, sabe? Parecia até erro de digitação, de tão grave que era a coisa. Mas a gente sobrevive. Claro que já dá pra entender que o que liga esses dois livros é a China. Nesse caso aqui, a gente tem, no decorrer da história, um menino, um homem nos contando a trajetória dele,
e um pouco também da família dele. Nesse aqui a gente tem uma mulher, a própria Shinran, é uma jornalista, nos contando a história de outras mulheres, o jeito de pensar dessas mulheres, o como elas sofreram em diversas partes da China, em diversos momentos da história da China, e são relatos reais, assim, que tu fica muito abalado, eu diria. É um livro que é cru até certo ponto, mas ele te conta aquilo querendo que tu não sofra. Ela fala dos próprios sentimentos e tu pensa que é aquilo que tu tá sentindo também. E que não tem o que fazer. Aquilo é real, aquilo aconteceu. E se tu quer saber o que aconteceu, a gente vai ter que passar por isso, a gente vai ter que lidar com as nossas emoções. Poxa, ela é uma jornalista, então ela tem que ir atrás dessas coisas. Tem que, até certo ponto. Ela quis realmente ir atrás dessas coisas. Ir atrás de relatos das mulheres que às vezes ninguém dá bola. Inclusive tem um capítulo inteiro sobre uma catadora de lixo. É tão incrível tu ver o quão diferente eles são tratados, como eles são vistos pela sociedade, como eles passam a vida deles, como eles constroem a vida deles de uma forma tão natural como qualquer outra pessoa, diferente do que a gente tem aqui. Mas isso não quer dizer, então, que é uma coisa realmente muito boa, né? Ser catador de lixo na China não é a melhor coisa do mundo, claro que não. Deu pra perceber, então, por todas as marcações que eu fiz, que esse livro é sensacional, ele é necessário, e muita coisa daqui eu não conseguiria entender sem esse livro. Coisas que eu esperava mais aqui, eu consegui aqui. E talvez não era bem o que eu esperava, talvez é mais do que eu esperava, e de uma forma bem mais triste, mas ainda assim ele é um livro muito bem escrito. A Shinran, ela escreve de uma forma tão boa, tão delicada, ela fala dos sentimentos dela, ela tenta expressar o sentimento das outras mulheres também, e é um livro, no geral, muito bonito e muito importante pra gente entender também a história da China. Porque em vários momentos ela vai citar o presidente Mao, que é quem incitou então a Revolução Cultural na China. Ela tem várias frases que tiveram que naquela época da Revolução Cultural, toda a educação ela foi modificada, toda a forma como a escola era administrada, ela foi modificada. Então, a Shinran, ela tem isso ainda enraizado nela, assim como muitos outros chineses. Então, eles têm frases gravadas na mente deles. Tinha um livro que mostra nesse aqui, era o livro vermelho do presidente Mao. Aqui. Esse livro era só de frases e ensinamentos do presidente, e esse livro todo mundo tinha que ter, era basicamente o único livro aceitado lá na China, e todas as crianças, todos os adolescentes tinham que ter esse livro e decorar ele. Era realmente decorar os ensinamentos, decorar as frases do presidente Mao. E muito disso a gente vê aqui, a gente tem frases, a gente tem citações do presidente Mao. É uma revolução, como o nome já diz, é uma revolução cultural, mudou toda uma cultura da China em relação ao mundo. Então, mudou também a mente de vários cidadãos lá. É muito interessante de tu ler alguém que tem tudo isso e tá tentando mudar seus pensamentos, porque tá vendo que não tá tudo certo, que tem muita coisa errada e tem muita coisa que mudar ainda na China. Porque a China, ela é muito conservadora. E a Shinran descobriu isso da pior maneira possível. É um país muito conservador, principalmente com as mulheres. Eu não diria que esse livro é o livro feminista, eu não diria que esse livro é recomendado para todo mundo também, mas é um livro sensacional, ele precisa ser lido por muita gente para mudar um pouco o jeito que a gente olha para as coisas, mudar um pouco nossa realidade de pensamento também. É um livro que eu achei muito importante, assim, na vida pessoal mesmo. Ele tem um toque, principalmente para as mulheres, né? Ele tem um toque muito forte. Falando um pouco da autora, então, a Shinran, então, como eu já tinha falado antes, ela é jornalista e ela trabalha numa rádio. E ela tinha seu próprio programa, que era em torno de 10 minutinhos. Todo dia ela recebia mensagens, cartas e telefonemas, que todos eles ficavam gravados no telefone ali. E ela ouvia essas mensagens e lia essas cartas todos os dias. E eram relatos de mulheres chinesas. E era cada relato, assim,
um mais forte que o outro, sabe? Um mais importante de ser contado do que o outro, e ela resolveu, ela queria muito colocar isso no programa dela. Ela queria mais espaço no programa dela, ela não queria só 10 minutos, ela queria o tempo que ela quisesse, e o tempo que as mulheres quisessem para ela contar essas histórias, para ela falar como a gente deve mudar ainda na nossa sociedade. Então, ela decidiu escrever esse livro com algumas... Olha o tamanho do livro. Ela trabalhou por anos naquela emissora. Ela não conseguiu colocar nem metade das histórias que ela recebia lá. Mesmo assim, ela ainda tem muita história para contar. As mulheres da China, então, conseguiram se identificar tanto com o programa de rádio dela que cada vez mais ela tinha mais mensagens, mais cartas para serem lidas e ouvidas. Até mesmo os colegas dela gostavam de ouvir e se interessavam também pelas histórias dessas mulheres. E com o tempo ela foi conseguindo, sim, o seu espaço na emissora. Mas ela percebeu que se ela quisesse publicar um livro lá na China, isso seria praticamente impossível com a temática que esse livro tem. Então ela foi para Londres. Em Londres, ela escreveu esse livro com a ajuda de um amigo ou uma amiga, agora não lembro. Ela conseguiu, então, uma tradução do chinês para o inglês que fosse da maneira que ela queria. E é tão interessante a gente ver essa vontade dela de ir atrás dessas histórias. Ela ia atrás de várias mulheres e perguntava as coisas para elas. Ela queria ouvir, relatar e contar também essas histórias para que a gente saiba que isso realmente existe, para tentar mudar, para que mais gente tenha a vontade de mudar a sociedade. Eu acho que esse foi realmente o maior intuito dela na hora de contar essas histórias. Não adianta eu contar uma história que se não vai servir para nada. É uma história chocante, é uma história triste, é uma história que, se a sociedade não fosse do jeito que é, ela não teria sido desse jeito. A gente entende que a sociedade precisa muito ser mudada, de uma forma ou de outra. Bom, esse então é um livro que ele não termina acariciando o teu coração, mas ele termina te dando mais um baque de socialidade, te dando mais um choque social de extrema importância para a gente entender que a gente não precisa se intrometer em outras sociedades, que a gente tem que mudar a nossa, e essa é a mais importante. Esse aqui termina então de uma forma mais bonitinha, mais felizes para sempre, mas também não é uma história tão simples, ela passa rápido aqui na leitura, mas é uma história longa e sofrida pelo Anji Zhang, mas é tão bom ver que hoje em dia ele conseguiu se acertar com os próprios desejos, e é assim que o livro termina. E tudo isso que eu falei foi apenas minha interpretação, ainda talvez tenha mais coisas a ser discutidas desses dois livros, mas eu acredito que eles sejam muito importantes, e eles são mais importantes ainda se forem lidos juntos. Esse aqui, ele é tão mais fácil de compreender, e no momento que tu chega nesse, tá tudo um pouco mais mastigado. Bom, era isso então. Espero que tenham gostado da minha recomendação. Sinta-se à vontade para deixar algum comentário, alguma sugestão. Diga também se você gostou desses livros. Não esqueça de deixar a sua curtida e até a próxima!